doando o que temos de melhor. Essa é uma prática que nós desenvolvemos na Floresta Nacional de Brasília, né? Meu nome é Geliandra, eu sou bacharel em Direito, faço engenharia ambiental, né? E também faço mestrado agora em engenharia florestal, e a prática é voluntária, né? É assim, é o que você tem para doar, né? É o que nós todos temos para doar em algum momento da vida, que é tempo. É o que a gente tem à disposição, e daí nasceu essa boa prática. O projeto, ele nasceu na Floresta Nacional de Brasília. Na verdade, ele veio do Parque Nacional do Descobrimento, na Bahia, né? Lá a gente conheci o voluntariado dentro do Instituto Chico Mendes. Eu presto serviço há 15 anos na área ambiental, né? E no Instituto Chico Mendes conheci o voluntariado, que eu me apaixonei de início, porque naquele momento, assim, era bem maduro o voluntariado dentro do Instituto Chico Mendes. E daí eu comecei a me envolver e a conhecer mais, né? Até que veio uma instrução normativa do próprio Instituto Chico Mendes, trazendo diretrizes. E poucas são as unidades de conservação no Brasil, assim, que desenvolve o voluntariado segundo essa instrução normativa número 6. E naquela época que a gente começou a trabalhar com voluntariado, que foi para a construção de trilha de mountain bike, com o chefe da unidade, eu vi que havia pessoas de todos os níveis, assim, de idade, né? E pessoas procurando algo para doar, né, o seu tempo. E ali nasceu o projeto já dali, mas não tão aprimorado como foi desenvolvido na Floresta Nacional de Brasília. Lá foi ímpar, porque eu consegui, que eu fui morar em Brasília, com o chefe da unidade, eu consegui desenvolver realmente um projeto com base na instrução normativa. E esse projeto, quando eu olhei para ele, eu não vi outro senão um projeto que se tratasse de algo que a gente pode, em que tempo, de que forma a gente poderia trabalhar com as pessoas, porque eu vejo que existe o voluntariado dentro das unidades de conservação, sim, no Brasil. O que falta é aprimorar, o que falta é trabalhar de uma forma ordenada, organizada. Porque não adianta você falar assim, eu estava aberto o voluntariado no Parque Nacional dos Campos Gerais, como aqui no Paraná. É preciso ter um programa que leve essas pessoas a trabalhar no matemática, né? E para darmos algo, né, todos nós temos algo a oferecer, né, todos nós temos algo a doar, né, e principalmente no campo da nossa atividade. Quando a gente olha assim, no que eu sou bom, é naquilo que você vai doar. O voluntariado não está em busca de preciosidades, porque todos são preciosos, né? Porque todos têm alguma coisa a contribuir. E o motivo do meu projeto na floresta, como eu sou do ramo do direito e trabalho com direito ambiental há mais de 10 anos, eu vejo assim que quando a gente fala do artigo 225 da Constituição, a gente fala o Estado é responsável por preservar, pela conservação, pelo meio ambiente. Só que se a gente analisar bem o artigo 225 da Constituição, ele vai falar que todos nós, de forma direta ou indireta, somos responsáveis pela proteção ambiental, pela conservação ambiental. Então, se eu vejo no voluntariado uma oportunidade de trazer a sociedade para que ela saiba por que ela está preservando aquilo, porque ela saiba por que a necessidade de preservar uma determinada ave, né, uma fauna, uma flora, porque a gente só vai conseguir preservar efetivamente, com eficácia e eficiência, quando a gente trouxer a sociedade a conhecer qual a importância mesmo do meio ambiente equilibrado. Então, foi uma junção, o projeto na época foi uma junção de necessidade da Floresta Nacional de Brasília com algo que eu estou tentando expandir, que é o
o meio ambiente como responsabilidade não só do Estado, mas de cada um de nós, né? Aí, o voluntariado no Parque do Descobrimento, ele aconteceu, foi em pouco tempo, né, porque na época eu estava trabalhando no Parque Nacional de Abrolhos, onde já tem um voluntariado também, que é maravilhoso lá, é desenvolvido pela Berna, mas no Parque do Descobrimento havia muita invasão, né, então, e o voluntariado é uma forma também de preservar, né, de manter a vigilância de uma unidade de conservação, de trazer uma conscientização, sensibilização maior, né, e naquela época, a gente, o, a construção de trilha em unidade de conservação estava começando, né? E o Parque Nacional do Descobrimento, assim como é a Mata Atlântica de Tabuleiro, existe dentro do parque um trajeto que era que o pessoal à época fazia de um lugar para outro, nesse caso de Prado para Cumuruxatiba, né? Por dentro desse parque. Então, era resgatar, né, a forma intangível e o tangível daquela sociedade, né, para dar maior importância para a unidade de conservação, trazer o histórico, a história, né, daquele local, que é preciso inserir a comunidade num todo dentro da unidade de conservação, e não foi diferente naquele momento. Só que o tempo no Parque Nacional do Descobrimento foi pouco, né? Então, a gente conseguiu, mas no final a gente conseguiu atingir o objetivo, que era a construção da trilha de mountain bike, que está lá até hoje. Quando eu cheguei na Floresta Nacional de Brasília, em 2017, a floresta tinha um contingente de pessoal muito pouco, né? E assim, muito por fazer, mas sem gente, sem recurso, como a maioria das instituições públicas vivem hoje no Brasil, né? O corte de verba não é só em alguns setores da sociedade, também os setores, os órgãos, né, federais também passam por cortes, né? E a gente precisa tomar essa posse, né? Porque se o Instituto Chico Mendes existe, ele existe com o objetivo de proteção, de conservação. E de quem é essa conservação? Para quem é essa conservação? É para nós mesmos, é um patrimônio nosso, né? E o voluntariado, ele vem, inclusive, fortalecer esse sentido, fortalecer essa missão que é do Instituto Chico Mendes, né? E, naquele momento, o voluntariado já acontecia dentro da Floresta Nacional, só que de forma desordenada, né? Ela precisava, o pessoal precisava passar por uma capacitação que veio através do INBA, do Instituto Americano, de um Instituto de Mountain Bike americano, através do Serviço Florestal. Eu passei a coordenar junto com a chefia local, com o gestor da unidade, as diretrizes, né, segundo a instrução normativa, elaborei o projeto, passei a ser coordenadora do voluntariado da floresta, né, e daí foram divididos em outras sub-áreas desse voluntariado, para a gente poder saber quanto que a gente tinha e onde é que cada um poderia estar trabalhando, né, porque o voluntariado é muito interessante, porque ele traz pessoas desde pequenos, desde muito jovens, que vêm acompanhando o pai, a mãe, a avó, até senhores, né, até aposentados. Então, você inserir todas essas pessoas, às vezes, é desafiador, né, mas é interessante porque cada um tem algo a contribuir, né, e começa pelo tempo. Então, o tempo é precioso, porque a gente está trabalhando com uma parte de disponibilização de uma forma social, né? E aí era preciso traçar uma diretriz do que a gente ia fazer na Floresta Nacional. E capacitar, né? E então o público-alvo, como eu falei, era diverso, porque nós tínhamos um grupo de escoteiro, que o escoteiro no DF é bem ativo, né? Então nós tínhamos vários grupos de voluntários assim que precisavam colocar as crianças em atividade, não tinha um local. Bom, o local já tinha sido arrumado, que seria a Floresta Nacional de Brasília, né? Mas o que fazer com essas crianças que iam para lá? Bom,
A gente tinha ganhado muda na época para reflorestar algumas áreas que haviam sido ali, tinham passado por incêndio, né, que acontece com frequência incêndio no Cerrado, e tinha uma área de reflorestamento, né, que era preciso trabalhar. Era olho d'água, era próximo de olho d'água, próximo de mata, então essas mudas, a Globo, na época, doou, eu acho que 1.000 mudas, né, e a gente precisava de mão de obra. Então, os grupos de escoteiro, eles foram cadastrados como voluntários, ali no ramo ali de de estratégia de conservação, então eles podiam participar ali do viveiro de mudas, do plantio de mudas, né, também participavam na gestão social ambiental, como, que nesse caso já era o grupo deles mesmo, então a presença deles como voluntários dentro da Flona para desenvolver até as suas atividades, como do grupo de escoteiro, ou às vezes a polícia civil, a polícia militar, na verdade, perdão, a polícia militar, por exemplo, ela precisava treinar o seu pessoal. Eles cadastravam como voluntariados, e quando tinha que fazer uma atividade de campo, eles faziam dentro da Flona. Como que isso é possível? Tudo é possível desde que esteja organizado. Bom, o pessoal às vezes tinha que fazer carpir, então, um terreno, então você coloca aquele pessoal para fazer já naquela área de acero que precisa para contenção do fogo, né? Para catar, acredite, como é uma área que recebia muito visitantes, a Flona chegou a receber por ano 15 mil visitantes por ano, isso é muito, todo final de semana a Flona enchia, então tinha manutenção, porque sempre tem lixo, né, sempre tem a construção de estrada, tem que fazer a demarcação dos totens, que vai ali indicando as trilhas, então tudo isso é manutenção. Como é que a gente fazia isso? Cadastrando os voluntários com um termo de adesão. Então, o voluntariado, ele ia falar assim, olha, eu tenho 4 horas por dia, porque eu só trabalho à noite, então posso vir onde é que esse voluntariado vai se encaixar, né? Então, nós organizávamos as atividades, porque tinha um viveiro, tinha o centro de visitantes, tinha a construção de trilhas, tinha a manutenção de placas dessas trilhas, né? Tinha educação ambiental, então eram várias atividades, então você trabalhar com temáticas, para distribuir essas pessoas, você não desperdiça o que nós temos de precioso, que é o tempo, né, e para isso, às vezes, é preciso uma capacitação, se você vai pegar um pessoal muito, um grupo de pessoas grande, é preciso trabalhar com o tempo delas, né? Por exemplo, ali, construção e manutenção de trilhas. A gente trabalhou construímos e fizemos a manutenção daquelas que já existiam, a de placa, aqui fazendo o acero, né, de combate a incêndio, a educação ambiental, o curso de capacitação desses voluntariados, e incentivava, através do quê? Entregando certificado, né, de participação por hora, por ter participado do curso, né? Aqui foi a reativação do viveiro de mudas, que estava desativado, e reativamos com voluntariado, né? Essa viatura estava para ir para leilão, acabou não indo, porque esse senhor de camisa azul, ele era um excelente mecânico aposentado, e contribuiu com a restauração dessa picape, que foi usada para o voluntariado, e a construção de um banheiro biológico, num ponto central, que pegava a trilha de mountain bike e a trilha de caminhada, né, porque foi construída uma trilha de 36 quilômetros, né, e nesse ponto estratégico foi construído esse banheiro, né. Então, o voluntariado, ele agrega, né, ele tem um poder, assim, de agregar e de inserção de pessoas em vários níveis, né, e a gente só pode doar e preservar aquilo que nós temos de melhor, né, através daquilo que nós temos de melhor. Eu acredito que o voluntariado é uma oportunidade de todos de participar da conservação do meio ambiente.